Eu já dei aula até para ninguém. Boa noite, pessoal. Tudo bem, então? A gente já está passando um pouco do horário, tentando esperar os outros alunos. Eu imagino que vocês estejam muito preocupados com o TCC, né? Mas tem que se lembrar que, além do TCC, tem algumas disciplinas que devem ser feitas. Eu acho que tem o relatório dos estágios, não sei se vocês conseguiram fazer algum estágio, etc. Mas tem as disciplinas normais também que a gente tem que tomar cuidado, né? É responsabilidade, né? As nossas responsabilidades. Da mesma forma, claro que o professor não pode dizer, olha, eu tenho outra coisa para fazer. Nossa, vocês nunca vão ouvir isso de mim. Sério, eu tenho como base na minha vida, tá? Alguém está tentando entrar. Eu tenho como base na minha vida aula em primeiro lugar, né? Tem que fazer coleta ou tem que dar uma palestra em algum lugar, etc. Boa noite, Cristina, tudo bem? Eu tenho que fazer alguma coisa e bate com aula? Não, a aula é em primeiro lugar. Mesmo na graduação, eu, como aluno, aí depois no mestrado e doutorado, eu dificilmente faltava aula. Algumas vezes eu tinha que sair para fazer coleta, eu tentava marcar aquela coleta em dia que eu não tinha aula, né? Eu tive muita aula na graduação, eu tive 90 disciplinas no total. Boa noite, Cristina. Mas assim, a gente tem que colocar as prioridades, né? Sempre dentro daquelas condições que foi oferecido. Mas vamos lá, vocês três que entraram são muito importantes para mim, tenho certeza disso. E eu fico feliz que vocês entraram e estão dispostos a conversar um pouquinho mais sobre ecologia, né? Eu queria lembrar de novo vocês que tem o trabalho, né, um trabalho em equipe que vocês têm que entregar até a 17ª semana, dia 24 de novembro. Né? Tá lá, vocês entram na 17ª semana, vão lá embaixo, tem atividade avaliativa, entrega de trabalho. Só um por equipe precisa entregar. O tema é uso de conceitos de ecologia na educação ambiental. Eu queria muito que vocês aplicassem a nossa disciplina pensando em educação ambiental. Pode ser educação ambiental formal ou informal, tá? Não tem problema. Pode ser estilo método formal, uma disciplina, uma determinada série, ou pode ser informal, quando você passa informação para os outros sem necessariamente ser algo oficializado, né? Bom, vocês sabem bem melhor do que eu a diferença entre ensino formal e ensino informal. Eu vou conversar com alguém na rua, o meu filho, minha filha, alguma coisa assim, eu vou fazer um ensino informal. Eu estou conversando com vocês, eu estou fazendo ensino formal. Então, eu quero que vocês apliquem, pode ser tanto no ensino formal quanto ou no ensino formal quanto informal. De vez em quando o professor Cláudio, ele se engasga com as palavras, né? Então, não se esqueçam do trabalho, ele também é importante para a pontuação de vocês. De novo, pena que a gente não está no presencial, eu acho que a relação até ia ser bem mais gostosa, diferente, mais animada, como foi em outras Professor, turmas. Fale, Gustavo. em relação ao trabalho, é que o meu TCC, eu estou fazendo um guia ilustrado de serpentes para os agentes de combate a endemias. Eu posso usar meu TCC porque ele é tipo uma educação ambiental, basicamente. Olha, poder pode. Eu não gostaria, mas eu não vou proibir, tá? Pode Ah, não, ser? só para saber, professor. Poder pode, mas eu não gostaria. Mas não vou proibir, não vou tirar ponto por causa disso, tá? Tá, beleza, professor. Fique Obrigado. tranquilo, tá bom? Se você não falasse, provavelmente eu não ia nem notar. Mas tudo bem. Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, que é comunidades, né? Vocês se lembram? A gente falou de população, então um grupo de indivíduos da mesma espécie e uma comunidade, onde que são um grupo de várias espécies diferentes habitando no mesmo local.
né? Então a gente está subindo um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai falar de sistemas. O meu cursor está dando que ele está atualizando alguma coisa. Vocês estão me ouvindo certinho, sem problema? Sim, professor. Tá. Então eu vou tentar compartilhar aqui a nossa aula de hoje e vamos começar a conversar um pouquinho sobre comunidades. Eu queria, Gustavo, você que está com o microfone meio aberto, aí você está conseguindo ver meus slides? Tô sim, professor. Tá, ótimo. Então, pessoal, 15ª semana. Olha, lembrando que são 20 semanas, só que a semana 18, 19 e 20 são provas e etc. Então, a gente tem aula no dia 10, no dia 17 e no dia 24. Hoje, dia 10, a gente está falando sobre comunidades. 17 e 24, a gente vai falar de ecologia de sistemas. E vamos falar algumas coisas, mas como a gente pode aplicar mais no dia a dia, beneficiar o meio ambiente, beneficiar a sociedade. Mas hoje a gente vai falar de comunidades. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa, vamos voltar aqui. A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que comunidade é um conjunto de espécies diferentes que vão habitar o mesmo local. Então, pode ser, eu falo espécies diferentes, mas pode ser até do mesmo gênero, tá? Muda a espécie com gêneros iguais, mas pode ser de grupos totalmente diferentes, reinos totalmente diferentes. Então, imaginem várias espécies habitando o mesmo local, é uma comunidade. E essas espécies, elas podem ter uma série de interações. Ah, vocês se lembram disso lá do colégio também, né? Então aqui eu quero exemplificar algumas dessas interações e algumas dessas eu vou falar mais especificamente, tá? Quando a gente fala dessas interações entre espécies, normalmente a gente usa duas espécies como exemplo, a espécie 1 e a espécie 2, como elas agem entre si. Mas vocês têm que se lembrar Professor, que essas interações pode ser com mais de duas espécies, tá? Ela pode ser com várias espécies ao mesmo tempo. Então você tem que estudar caso a caso o que está acontecendo. Então, nesse quadro, é uma notação clássica, né? Quando a gente fala assim, vai analisar a interação entre a espécie 1 e a espécie 2, tem um zero, significa que aquela espécie não ganha nem perde, né? Que nem falava minha tia, que se tivesse viva hoje ia ter quase 100 anos, ela falava assim, não cheira nem fede, né? Não, eu ia falar outra coisa, mas deixa. Tá gravando, então eu tenho que tomar cuidado. Não cheira nem fede. Então, quando não acontece nada. Ela tem uma relação com a outra espécie, mas para ela tanto faz. Se não tivesse, também não ia fazer diferença. O menos aqui é quando aquela espécie perde. E o mais é quando aquela espécie ganha, tá? Então, essa é a notação clássica. Sempre quando você fala de interação, tem essa notação. Então, a gente pode ter vários tipos de interação. O neutralismo, o próprio nome fala, né? professor, Nenhuma das. Fale. estão pedindo para entrar lá no coisa, no Meet. Deixa eu ver aqui, porque é o seguinte. É, Você pode mandar no grupo da biologia para. Ó, entrou. Ah, talvez eu tenha que sair do compartilhamento para a pessoa entrar, tá? Ah, Então, provavelmente eu tenho que sair do compartilhamento. Gustavo, você me avisa, então, quando uma pessoa estiver entrando, tá? Porque o beleza. auto permitir está ligado. Então, Hum, qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, né? Oi, beleza. Bruna, tudo bem com você? Então, vamos dar continuidade à nossa matéria. A gente estava falando das interações, né? Vamos voltar aqui, compartilhar de novo, colocar grande. Então, o neutralismo é quando nenhuma das duas espécies, ou mais, né? A gente usa a espécie 1 e 2 só para exemplificar, mas pode ser mais de duas espécies. Claro, tem que ser pelo menos duas espécies, senão não é interação, né? Não interage uma com a outra, se é uma espécie só.
Então, no neutralismo, obviamente, neutro, nenhuma das espécies é afetada, 0-0. Na competição por interferência direta, as duas acabam perdendo, porque você tem inibição direta de uma espécie pela outra. Uma até pode ganhar, mas não necessariamente. A mesma coisa na competição por uso de recursos. É uma inibição direta quando os recursos comuns são escassos. Então, tem duas espécies querendo o mesmo recurso, as duas acabam perdendo. O amensalismo, a população perde, é inibida, ela perde, e a população 2 não é afetada. Esse é um tipo mais raro de acontecer. O mais comum é o comensalismo, tá? No comensalismo, a espécie 1 ganha e a espécie 2 não é afetada, né? Então, por exemplo, quando você tem uma espécie que para ir de um lugar para outro, ela vai em cima de outra espécie. Por exemplo, isso a gente vê muito em RK estrategistas, tá? Que a gente falou aula passada. Então, para entrar numa área, por exemplo, uma espécie ela não consegue ir sozinha, ela sobe em outra espécie. Quando chega naquela área, ela sai de alguma maneira. Então, a espécie que serviu de transportador não ganha nem perde, mas a espécie que foi transportada, ela ganha porque vai se deslocar até outra área. O parasitismo a gente conhece muito bem, né? A espécie 1 ganha, a espécie 2 perde, né? Então, a espécie 1 geralmente é o parasita e geralmente é menor do que o hospedeiro, que é a espécie 2. Se querem ver um exemplo, pulga e cachorro, né? Que é uma coisa pior do que essa, o pulga e ser humano, né? E assim por diante. A predação, incluindo a herbivoria, gente, comer plantas, também é um tipo de predação, tá? Predação não significa só carnívoro. Mas a espécie 1, chamado predador, ele vai ter uma vantagem que ele vai se alimentar da espécie 2, que é chamada presa, tá? E normalmente o predador é maior do que a presa, ele tem vantagens sobre a presa. A protocooperação, proto é primitivo, né? Então, uma cooperação primitiva. A interação é favorável para as duas, por isso é cooperação, mais. Porém, não é obrigatório, se eles se separarem, tanto faz. Agora, o mutualismo, eu acabei de ver que tem um erro aqui, é mutualismo, tá? Eu peço desculpas pelo erro, de vez em quando acontece. No mutualismo, as duas espécies ganham. Então, é um benefício mútuo. Um beneficia o outro e vice-versa. Só que o mutualismo ele difere da protocooperação porque é obrigatório. Então, por exemplo, os cupins se alimentam de celulose da madeira. A celulose é uma molécula grande, difícil de ser quebrada. Como os cupins se alimentam de celulose? Então, eles têm uma flora intestinal muito especializada. Então, eles vão se alimentar da celulose, e a celulose é quebrada dentro do aparelho digestório deles por essa flora intestinal, normalmente protozoários, tá? Mas pode ter fungos e bactérias também. Mas normalmente é protozoário que faz isso. Mas, professor, o fungo está ganhando, perdão, o cupim está ganhando, né? Por quê? Ele quebra uma molécula difícil de ser quebrada e se alimenta daquilo, né? Carbono, energia, nutrientes, etc. Caso contrário, ele não ia ter acesso a esse recurso. Mas e o protozoário que está ganhando? O protozoário está ganhando muita coisa. Ele ganha comida de graça, porque ele também vai se aproveitar daquela celulose. Ele ganha abrigo, ninguém vai encher o saco dele. Né? Então, o mutualismo, as duas espécies ganham e é obrigatória. O cupim, sem esses protozoários, ele não vai conseguir digerir celulose. E os protozoários, sem a proteção do cupim, não vão conseguir sobreviver no meio comum. Tá? Olha a diferença. Protocooperação é favorável para as duas, mas não é obrigatório. Por isso é proto. É uma cooperação que pode. Não estou mais afim de ficar por aqui, vou embora. Tchau. Então, ele pode se separar. Por isso é protocooperação. Agora, o mutualismo é obrigatório, tá?
E a gente tem que notar que grande parte das interações são negativas, né? Então, competição por interferência direta, por uso de recurso, amissalismo, parasitismo, predação, elas são negativas. Isso que a gente chama de interação competitiva. Ela vai competir por alguma coisa: espaço, alimento, nutriente, luz, material residual, suscetibilidade a carnívoro, doença e assim por diante. Se querem ver um uso bem prático, uma situação bem prática da ideia de interação Professor, competitiva, pode tem falar. mais gente querendo entrar. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Vamos ver se consegue entrar agora. Não conseguiu entrar. Tem que entrar lá pelo manda o aviso, tem que entrar lá pelo aquele link que está no começo lá da semana, no cabeçalho da semana 15, tá? Porque realmente o autoativar ele tá ligado aqui, tá bom? Manda lá o recado para eles, por favor, Gustavo. Eu não sei eu não sei o que acontece de vez em quando. Talvez seja o aparelho pelo qual as pessoas tentam entrar, alguma coisa nesse sentido. Mas já tá aberto para todo mundo. Mas me avise de novo, daí eu saio sem problema nenhum. Entrou? Conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui. Ó, entrou mais gente. Eu estava compartilhando, entrou mais gente. Ó, Franciele também, Daiane. Legal ver vocês todos aqui. Franciele? Perdão. Alô? Ai, Tá desculpa. brincando, professor? Ai, vocês têm que levar em conta que o professor tá meio já cansado, gente. Não fiquem bravos comigo. Francine, não fique brava comigo, por favor. Por favor. Tá bom, tá perdoado por uns Só dessa vez, minutinhos né? aí. Desculpa, não sei. Eu até li aqui e falei outra coisa. Não sei. Algumas vezes a gente é assim. Mas tudo bem, vamos lá então. Vamos continuar com a nossa aula. A gente está discutindo um pouco de interações, né? Então, quando a gente está falando de interações, o mais comum da gente ver no dia a dia, quer dizer, pelo menos a gente nota, é a interação competitiva. Então, um exemplo prático de interação competitiva: você vai plantar alguma coisa, vai plantar flor, vai plantar uma cultura agrícola, você vai lá e tira a erva daninha. Mas por que tirar a erva daninha? Porque a erva daninha, ela está competindo por água, por nutrientes do solo, ela está competindo por luz, ela vai crescer mais e assim por diante. Então eu tenho uns vasinhos lá em casa, professor, que eu volto e meio tiro as ervas daninhas. Até já tem esse nome como erva daninha, porque provoca um dano. É uma interação competitiva. Mas isso ocorre o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, tá? Então, por exemplo, agora, pouco antes de entrar na aula, eu estava vendo o Facebook, tem um grupo lá que mostrou, um grupo de biodiversidade, que mostrou assim o que é a natureza, né? Alguém conseguiu aqui em Curitiba fotografar o ataque de uma pequena águia a um sanhaço, a um passarinho. A águia estava matando o passarinho para se alimentar. É ruim? É ruim de ver? Mas é assim que acontece. É uma interação que acontece e o gaviãozinho precisa disso para sobreviver também, né? Então, essa interação competitiva pode ter alguns resultados diferentes, vai depender muito da situação, tá? O mais normal de todos é ter um ajuste de equilíbrio entre as duas espécies, duas ou mais espécies. O que significa isto? Significa que com a evolução, com o passar do tempo, aquelas duas espécies que têm uma competição entre elas acabam chegando a um acordo, a uma competição, a um equilíbrio. Por que elas chegam a esse equilíbrio? Porque, eu sou bonzinho com você. Não, você é bonzinho comigo. Não, não é. Ninguém é bonzinho com ninguém. A ideia dessas duas espécies é, se eu
crescer muito, por exemplo, um predador e uma presa. O predador diz assim, se eu crescer muito, eu vou precisar de muitas presas, daí eu vou acabar com as minhas presas. Vai chegar uma hora que eu não tenho mais presa nenhuma para me alimentar e eu também vou desaparecer. Então, o equilíbrio que se chega entre as duas espécies em uma interação competitiva é pensando nisto. E isso ocorre bastante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma praga, aula que vem, daqui 2 aulas a gente vai falar sobre isso, mas tem uma praga nas árvores aqui no Brasil, que é chamada vespa da madeira. É uma vespa com um ovipositor muito longo, que ela coloca os ovos dentro de árvores. E daí, por causa do ovipositor, e daí o ovo vira larva e a larva vai se alimentando da árvore por dentro até chegar ao ponto, dependendo da infestação, de matar a árvore. Essa vespa da madeira ela é originária da Europa foi para a Austrália e da Austrália veio para o Brasil. O que acontece? Na Europa ela não é praga. Eles não precisam fazer nada, porque se atingiu um equilíbrio, é originária de lá. Agora, quando foi para a Austrália e depois para o Brasil, não tinha inimigo natural, tinha um monte de planta, um monte de árvore, então ela pôde crescer do jeito que ela quisesse. Não tinha necessidade de entrar em um equilíbrio, né? E isso é a ideia de praga. Em alguns lugares, uma espécie pode ser praga de outra, né? Até chegar a quase zerar a segunda população. Em alguns lugares, em outros lugares, principalmente os lugares de origem, elas têm um equilíbrio. Pode haver substituição de uma espécie de outra, isso acontece muito com espécies exóticas. Então, eu participei de alguns trabalhos onde que a gente fez conjecturas sobre a situação de espécies exóticas de minhocas aqui no Brasil e em outros lugares, né? Então, por exemplo, a gente aquela minhoca louca que a gente conhece no dia a dia, né? Você vai lá fazer um buraco lá, plantar alguma coisa, sai uma minhoca, pulando de tudo que é jeito. Aquela minhoca das Filipinas. Mas professora, minhoca é boa para o solo. Eu concordo. O problema é que aquela minhoca deslocou espécies nativas. Então, hoje a gente tem cada vez menor predomínio de espécies nativas de minhoca nos solos brasileiros. É simples assim. Ela tem uma capacidade de ocupação de nicho tão grande, tão violenta, que as espécies nativas não têm mais recursos para elas, os recursos específicos delas, e acabam desaparecendo. Então, eu já fui, por exemplo, em áreas, parques nacionais, reservas biológicas, que você acha que estão bem protegidas de espécie exótica. Eu me lembro uma vez que eu fui em uma reserva biológica lá em Alagoas, e você pensa assim, a gente foi fazer coleta lá em áreas de plantação de cana-de-açúcar, em outras, e foi numa reserva biológica. Você pensa assim, não, aqui deve ter mais espécies. Não, só tinha espécie exótica de minhoca. Só espécie exótica. Então, acabou substituindo uma pela outra, né? E isso é muito comum em diversos ecossistemas diferentes. Então, uma delas pode ocupar outro lugar, e não, ela sai dali, ela não desaparece, mas sai dali e vai ocupar em outro lugar, isso é mais difícil. E também pode acontecer na interação competitiva de uma delas usar outro alimento para não competir mais. Isso até a gente vai ver em deslocamento de caracteres daqui a pouco, tá? Isso é bem interessante. Então, o mais comum é ajuste de equilíbrio quando as duas espécies são nativas do lugar, ou substituição de uma espécie por outra quando uma é exótica e tem maior capacidade de ocupação de nicho que as espécies naturais daquele lugar. Eu vou fazer uma crítica agora, gente, e eu quero que vocês me entendam que essa crítica é só do ponto de vista ecológico, puramente ecológico. Todo mundo fala das abelhas, né? A abelha é necessária, a abelha é isso, a abelha é aquilo. Sem dúvida nenhuma. Eu sou entomologista.
Eu posso falar isso assim com maior tranquilidade para vocês. Qual que é a minha crítica? A gente tem que ver qual espécie de abelha, tá? Porque é o seguinte, essa espécie que todo mundo fala, que faz jardim de abelha, que isso, que aquilo, é a abelha europeia, né? Apis mellifera. E ela, hoje, as abelhas europeias aqui no Brasil são todas um híbrido com a abelha africana. Eu não me lembro da espécie da abelha africana, mas são um híbrido com a abelha africana, tá? As duas são exóticas. Qual é o perigo dessas abelhas? A abelha europeia, Apis mellifera, mellifera, essa abelha europeia, ela tem uma vantagem gigantesca, que ela tem uma capacidade de deslocamento muito grande, quer dizer, ela vai mais longe e etc. Tem uma produtividade muito boa e ela é mansa, é relativamente mansa, né? Agora, quando juntou com a abelha africana, daí você fez uma super abelha, literalmente uma super abelha. Uma abelha que tem capacidade de voar mais longe ainda, para pegar recursos mais longe ainda, se reproduzir muito, ter grande produtividade e ter agressividade para se proteger de predadores e outras coisas, como a abelha africana, né? Então, o que a gente tem hoje? Todo mundo fala, vamos preservar as abelhas. São duas espécies, ou melhor, um híbrido de duas espécies, que são exóticas aqui, que estão fazendo uma interação competitiva com as nossas abelhas. Eu tive 2 professores que foram das maiores autoridades do mundo em abelhas. O professor Padre Moura e a professora Danúncia Urban. Os dois juntos, gente, devem ter, sei lá, identificado, descrito umas 300 espécies de abelha, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma espécie de abelha indígena, um meloponíneo, aqui em casa. Puxa, também não vou me lembrar o nome da espécie agora. É jataí, mas eu não me lembro o nome da espécie. É uma abelha pequenininha, não tem ferrão, as abelhas nativas não têm ferrão, elas têm dificuldade em se proteger, elas não voam muito longe, a produtividade é muito baixa, por isso o mel dessas abelhas é muito mais caro do que qualquer outra espécie. Mas a gente fala tanto em abelha, 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 qual abelha? Professor, Né? Fale. tem mais gente para entrar. Tá. Então eu vou sair de novo. Vamos ver aqui. Alguém já entrou? Ó, tá. O William entrou agora. Ótimo. Oi, William. Tudo bem com você? Eu acho que era ele só, né, Gustavo? Tinha a Gabi, mas eu não sei. Opa. Não deu problema na tua comunicação, Gustavo. Mas então vamos voltar, Gustavo, me avise de novo, por favor, quando alguém quiser entrar, eu descompartilho aqui. Beleza. Então, a gente estava falando desse resultado da interação competitiva. Então vamos começar a pensar. Eu, desde o primeiro dia de aula, eu digo para vocês assim, que legal fazer tudo isso que a gente faz e tal, coloca, insere no ambiente, mas a gente tem que ver o que acontece naquele ambiente. Vamos tomar cuidado com isso, tá? Na minha opinião, por exemplo, a gente devia ter um incentivo grande às abelhas nativas. Mas qual que é o problema? Elas quase não produzem mel, elas não voam muito longe, elas vão só bem perto do ninho delas. E são complicadas, é complicado você fazer o manejo disso. Então vamos trazer uma outra abelha. Mas essa outra abelha tem o perigo de ter uma interação competitiva com as nossas, e deslocar as nossas, ou mesmo matar as nossas. Tá? Dentro de uma comunidade tem um instrumento, um fenômeno muito, muito, muito interessante, que é a coevolução.
co é companheiro, né? Então, uma evolução em conjunto. É um tipo de evolução dentro de uma comunidade, lembrem-se que a comunidade tem várias espécies diferentes, de grupos diferentes, que envolve uma interação evolutiva entre organismos, no qual a troca de informações genéticas entre os participantes é mínima e normalmente ausente. O que significa isso? Que eu tenho espécies diferentes, que elas não trocam informações genéticas, mas elas evoluem na base, com base em alguma coisa específica, que a gente já vai ver, elas evoluem em conjunto, tá? É o que a gente chama de evolução conjunta de duas ou mais espécies não intercruzantes. Mas ecologicamente elas têm uma relação, elas têm uma interação. Caso típico, plantas e herbívoros, né? Plantas e animais que comem plantas. Isso é uma predação, eu falei para vocês. Isto é uma predação. Mas hoje a gente consegue ver muitos casos, consegue distinguir em ambientes naturais, tá? Em ambientes antropogênicos criados pelo ser humano, a gente tem uma outra realidade, tá? E a gente tem que estudar essa outra realidade também. Mas em ambientes naturais você consegue ver bem uma relação ecológica entre plantas e herbívoros. E essa relação é fruto de uma coevolução, de uma evolução conjunta dessas espécies. Porque o que acontece? Quando vai lá um herbívoro e se alimenta das plantas, ele está fazendo uma pressão seletiva, tá? E quando você tem coevolução, a evolução de uma espécie depende da outra espécie. E aqui tem vários exemplos, né? Então você pega da abelha aqui, né? Hoje, se a gente for pegar o caso do Brasil, a gente vai ver isso com as abelhas nativas, tá? Hoje a gente consegue enxergar que muitas plantas, elas têm características específicas que permitem entrada para a coleta de pólen e levar pólen para outra planta, né, da mesma espécie, de insetos. Pode ser abelha, pode ser besouro, pode ser moscas, dípteros em geral, e assim por diante, de insetos muito específicos. O que houve? Aquela planta se desenvolveu para aquele inseto. Então, isso é uma evolução em conjunto de duas espécies diferentes. E assim tem muitos casos, né? Vocês querem ver um caso bem interessante? Eu gosto muito de figo. Quando eu era pequeno, meus pais tinham aqui em casa um pé de figo, inclusive. O figo, ele é uma inflorescência que nasce para dentro, né? Que ele se curva e fica para dentro. E tem uma espécie de himenóptero, de vespinha, que faz a polinização do figo. Se não tiver aquela espécie, você não tem a polinização, é muito difícil, tá? Isso é uma evolução em conjunto, é uma coevolução. Então, aqui mesmo do pássaro cuco, né, que tem alguns pássaros que não fazem, não chocam os ovos, colocam os ovos no ninho de outros pássaros, e daí esses outros pássaros chocam e levam como se aquilo fosse os próprios filhos, né? Isso é uma coevolução de comportamento. O pássaro, no caso o cuco, né, foi sem vergonha. Ele se utilizou do comportamento de outra espécie. E mesmo a predação, né? Então você vê, por exemplo, o guepardo, não é o caso dessa foto, mas o guepardo, ele é o animal terrestre mais rápido do planeta. Se você vê a estrutura anatômica dele, ele é formado, ele evoluiu para correr. Por quê? Para alcançar um certo tipo de presa. Ele corre muito rápido, mais do que a presa dele, mas ele corre por pouco tempo. Se a presa consegue escapar naquele tempo específico, ela está salva, tá? Esses são tipos de coevolução, evolução em conjunto, uma espécie depende da outra. Como eu falei,
os herbívoros, né, que vão pastar, por exemplo, fazer o pastejo, eles fazem uma forte pressão seletiva sobre as plantas. Daí tem algumas plantas que fazem algo bem legal, né? Que começam a produzir certos compostos, que a gente vai chamar como composto secundário, porque ele não é o principal motivo para aquela planta crescer. E esse composto pode ter mau gosto, mau cheiro, aparência ruim, dar aparência ruim para a planta e assim desencorajar o pastejo. Então aquela planta evoluiu para produzir um composto para evitar que os herbívoros chegassem. Vocês querem ver um exemplo que não é composto secundário, mas um cactus. Um cactus, ele tem espinhos. Aqueles espinhos são folhas modificadas. Qual é a intenção dos espinhos? Além de diminuir a superfície onde que a planta pode perder a água por evaporação, né, onde tem estômago e tal, aquele espinho, ele serve como proteção contra herbívoros. Esses compostos secundários normalmente são compostos orgânicos produzidos pelas plantas que vão servir como uma defesa química, né? Geralmente torna as plantas menos palatáveis, tá? Quer dizer, o herbívoro não consegue comer. Agora, tem outros casos de coevolução onde a planta, para crescer, ela precisa do pastejo. Então, o animal ele vai comendo, e daí faz com que a planta perca volume, e ela obrigatoriamente, a partir daí, vai mudar a fisiologia dela para ela crescer de novo. Chega ao caso tão extremo que, se não houver pastejo, a planta não cresce. Então, essa é uma interação que evolui para beneficiar os dois. Alguém está com o microfone aberto aí, a gente está ouvindo música, pessoal. Acontece, sem problema, sem problema. Vamos lá. Um outro tipo de interação é a chamada seleção de grupo. É uma seleção natural entre grupos ou conjunto de organismos, mas que nem sempre ela tem uma associação entre as duas espécies, tá? Duas ou mais espécies. Pode ser dentro do próprio grupo, dentro da própria espécie, alguns indivíduos e outros indivíduos. Eu quero fazer um parênteses, que essa seleção de grupo é uma teoria muito controversa, não é adotada ainda amplamente, e ela tem poucas evidências de acontecer de forma natural, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, até vou falar daqui a pouco. Então, originalmente, essa teoria, esse conceito de seleção de grupo, ele foi usado para explicar o comportamento observado em algumas sociedades humanas e animais. Qual que é esse comportamento específico? É que alguns indivíduos, eles tomam um comportamento de benefício do grupo, mesmo que eles individualmente sofram prejuízo. Então, isso é um tipo de altruísmo. No ser humano, eu ia dizer, é muito fácil ver isso, mas não é, não. Né? Poucas são pessoas realmente altruístas, né? As pessoas normalmente são egoístas. Eu pego para mim. Por que uma pessoa é egoísta? Porque ela tem medo de não conseguir sobreviver. Então ela acaba sendo egoísta. O problema não é ser egoísta, o problema é o nível de egoísmo. O nível de egoísmo numa sociedade, pode ser humana ou mesmo animal, tá? O nível de egoísmo pode chegar a um certo ponto que os outros indivíduos daquele grupo, da mesma espécie ou de outras espécies, ele pode ser prejudicado pelo egoísmo de um. Agora, a seleção de grupo, ela tenta explicar exatamente o contrário. Um ou mais indivíduos, eles querem beneficiar o grupo, mesmo que seja por um prejuízo individual. Então, uma pessoa, por exemplo, que se entrega
para ajudar os pobres, faz voto de pobreza e tal. Ela renuncia tudo ao que seria normal e importante para um ser humano, só, o prejuízo individual, só para ajudar os outros. Exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Tá? E eu não sou nem católico, tá? Ficando bem claro. Então, como eu falei para vocês, não tem um consenso entre os biólogos nesse processo, ele é até difícil de ser explicado, tá? Então, há dúvidas de que a seleção de grupo é realmente tão forte que indivíduos sacrifiquem seus próprios interesses a fim de perpetuar o grupo, tá? No ambiente natural é muito difícil de acontecer. É muito difícil, porque o indivíduo ele sempre tem preponderância em cima do coletivo, tá? Ah, mas professor, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo não sei o quê. Não, quando a gente fala de seleção de grupo, a gente está falando ao ponto de um indivíduo se sacrificar totalmente em função de todos. Tá? Isso é difícil de acontecer, mas em laboratório tem evidências, né? O Moore, em 1995, ele foi um grande ecólogo. Ele fez um estudo com galinhas poedeiras. Ele chegou à conclusão que galinhas, na população que ele estava estudando, que põem mais ovos, elas podem ser antissociais. Então, elas são muito egoístas, por isso antissociais. Elas querem tudo para ela, tudo para ela. Então, elas acabam consumindo recursos desproporcionalmente, até agredindo as outras galinhas ali na granja, para obter mais recursos e assim colocar mais ovos. Isso é o comportamento normal, é egoísta. O que o Moore fez? Ele separou aves em grupo de tantos indivíduos, 9 indivíduos, e a cada geração ele selecionava o grupo mais produtivo, mas o grupo mais calmo, tá? Então ele começava a tirar quais eram as galinhas mais calmas e que produziam mais calmas que produziam mais. Em 5 gerações a produtividade aumentou, elas dobrou, elas estavam botando o dobro de ovos, mas elas foram selecionadas para serem menos egoístas. E daí o que aconteceu? Melhorou a vida social das aves e teve, como a vida social era melhor, não tinha guerra entre elas, teve uma maior produtividade. Então a gente usa a ideia de seleção de grupo quando a gente faz seleção artificial de indivíduos, tá? A gente faz isso com todos. Tem aquele experimento famoso, né, de um grupo de soviéticos que trabalhava raposas, né? Eles criavam raposas selvagens em fazendas para tirar a pele. É o caso dos visons agora na Dinamarca, que vocês estão vendo toda a polêmica em relação ao SARS-CoV-2, a mutação do SARS-CoV-2, né? Que esses visões adquiriram na Dinamarca. Mas as raposas, eles cruzavam as raposas por causa da pele bonita e tal, só que elas eram muito agressivas, o manejo era difícil. Eles fizeram, então o que era? Tinha o egoísmo no grupo. As raposas são muito individuais, elas têm dificuldade de viver em coletividade. Então, eles foram selecionando raposas mais calmas, para o manejo ser mais fácil e para elas viverem em coletividade. E eles conseguiram, em poucas, 4, 5, 6 gerações, conseguiram raposas bem calmas. Só que aí teve um problema, né? Junto com o temperamento, veio uma mudança no fenótipo. Então, por fora, na morfologia, na cor da pele, na cor dos pelos, as raposas mudaram bastante. É o processo de domesticação que faz com que outras características acabam se sobrepujando, tá? Mas essa seleção de grupo, eu deixo bem claro para vocês que ainda precisa de mais pesquisa para isso. Agora, coisas que acontecem bastante é a competição interespecífica e coexistência dentro de uma mesma comunidade. Então, competição interespecífica. Quando a gente fala competição intraespecífica, os indivíduos da mesma
população, da mesma espécie. Quando a gente fala em comunidade, a gente está falando em competição interespecífica, entre espécies diferentes, né? Então, competição interespecífica é a interação entre dois organismos, duas espécies, que disputam o mesmo recurso, né? E isso, essa competição, ela vai afetar de um modo adverso, de um modo ruim, a sobrevivência das populações, dependendo do tipo de interação que é, né? É claro, competição, uma quer o mesmo recurso que a outra. Esse recurso geralmente é alimento, tá? Mas pode ser local de nidificação, por exemplo, pode ser por luz, pode ser por qualquer coisa. Geralmente é alimento. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos a competição interespecífica. E ela pode ser de duas maneiras. Competição indireta e competição direta. Eu acho que essas figurinhas aqui embaixo são bem legais para isso, né? Você tem espécie 1 e espécie 2. As duas estão competindo. Na competição por exploração, que é indireta, uma espécie explora os recursos que ela tem em comum com outra espécie. Então, vocês veem na figurinha, né? Tem um recurso, um alimento, uma comendo de um lado, outra comendo do outro lado, tá? Então, aquela que conseguir se alimentar melhor, mais rápido, é a espécie 2 aqui nesse desenho, ela vai obter uma vantagem competitiva sobre a outra, espécie 1. Normalmente, quando as duas espécies são nativas da região, elas evoluíram, coevolução ao longo do tempo, e realmente uma explorar melhor o recurso da outra. Mas no caso da espécie 2, que explora melhor, ela deixa para a espécie 1 também. O outro tipo de competição interespecífica, que é chamada direta. Um bate com o outro. Duas espécies entram em contato uma com a outra. E pode ser por predação, pode ser por território, pode ser por diferentes coisas, né? Então há uma luta ou uma defesa de território ou alguma coisa assim. Então isso é uma competição por interferência e é uma competição direta. Uma vai se atracar com outra. A competição por exploração é indireta. Elas usam o mesmo recurso, mas elas não se atracam uma com a outra, tá? Esses são os dois grandes tipos de competição interespecífica. E daí, a gente pode ter um fenômeno bem interessante. Ele não é fácil de se entender. Eu vou tentar explicar bem aqui para vocês, detalhadamente, que é o deslocamento de caráter ou de caracteres. É assim, o deslocamento de caracteres, você tem duas espécies. Elas podem viver longe uma da outra, ou podem viver perto, se sobrepondo geograficamente uma da outra. Então, a gente tem duas situações, uma longe da outra, ou elas viverem perto, ou mesmo se sobrepondo uma à outra. Nesse caso, o que pode acontecer? A gente está falando de espécies similares. Eu vou dar um exemplo fantástico para vocês, tá? A gente está falando de espécies similares, espécies bem próximas. Normalmente, mesmo gênero, pode ser gênero, família, até grupo diferente, mas que tem uma ecologia, um comportamento muito semelhante, tá? Então, quando elas estão longe uma da outra, elas são muito parecidas uma com a outra, tá? Prestem atenção. Quando elas estão longe uma da outra, elas são muito parecidas. Mas quando elas se aproximam, se sobrepõem geograficamente, né, essas diferenças vão ser acentuadas. Quando elas não se sobrepõem, as diferenças vão ser minimizadas ou mesmo praticamente não existem.
Mas por que isso? Que diferenças, em primeiro lugar, né? Mudanças morfológicas, fisiológicas, comportamentais, tá? Mas por que isto? Porque é o seguinte, eu tenho a população 1 e a população 2. Quando elas estão longe uma da outra, não tem problema elas serem bem parecidas. Por exemplo, morfologia, comportamento, etc. Não tem problema, porque uma não está competindo com a outra, tá? Nesse caso, a gente chama de populações alopátricas. Alopátricas. A população 1 está lá num lugar, a população 2 está lá em outro lugar. Elas são muito parecidas, tá? Em vários aspectos. Mas só que como a 1 está em um lugar, a 2 em outro, uma não faz diferença nenhuma para outra, nem sabia que a 2 existe, nem sabia que a 1 existe e assim por diante. Então elas podem continuar muito parecidas, né? As diferenças são minimizadas ou não existem, onde a distribuição das espécies não se sobrepõe. Então, a população 1 é de um jeito, a população 2 é muito parecida com ela, mas elas não estão nem aí uma com a outra. Qual que é o grande pulo do gato? O que acontece quando uma população se sobrepõe com a outra? Elas vão começar a ver assim, nossa, mas a gente é parecido, hein? Ih, vai dar problema. Porque a gente tem o mesmo comportamento, a gente explora os mesmos recursos, a gente vai competir muito. O que acontece? Essas populações começam a se separar em termos de semelhança, de morfologia, de comportamento e assim por diante. Então, elas começam a acentuar as diferenças. Elas começam a ficar cada vez mais diferentes, acentuadas em regiões onde coexistem. Elas começam a ficar mais diferentes uma em relação à outra, tá? E essas populações a gente vai chamar de populações simpátricas. Continua a população 1 e continua a 2. Só que ela vai mudar alguma coisa, tanto a 1 quanto a 2, pode ser só a 1, pode ser só a 2, ou pode ser as duas. Mas alguém tem que mudar alguma coisa, tá? Porque senão, as populações que estavam separadas vão explorar os mesmos recursos, vão ter o mesmo comportamento. Isto não é bom. Então, para não dar competição, elas fazem mudanças. Essas mudanças, como eu falei, podem ser morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. E daí a gente vai chamar a população em 1 e 2, quando elas estão juntas e fazem mudanças, de populações simpátricas. E daí a gente vai ter o famoso deslocamento de caráter. Isso é o que a gente chama de coexistência, né? Então as populações vão existir juntos, mas elas vão fazer uma mudança. Tem alguns fatores que facilitam esse deslocamento de caracteres, né? São 4 fatores, eles podem ocorrer sozinhos, ou podem ocorrer em conjunto, com mais 2, todos os 4 juntos, não interessa. Um fator não exclui o outro, tá? Mas isto só vai acontecer quando populações alopátricas, separadas, acabam ficando juntas, se sobrepondo, formando populações simpátricas. Tá? Agora, se a população 1 não tem nada a ver com a população 2, sei lá, é um inseto e elefante, não tem nada a ver. Então, esqueçam o deslocamento de caracteres, o deslocamento de caráter. O deslocamento de caracteres só ocorre quando eu tenho duas populações separadas, muito parecidas uma com a outra, tanto morfologicamente, mas principalmente comportamental, tá? E daí, quando elas se juntam, as duas separadas são alopátricas, se juntam, são populações simpátricas, sinjuntas. Então, o que pode fazer esse deslocamento de caracteres? Essas duas populações, quando se juntam, começam a se diferenciar
para não haver competição. Pode ser forte seleção contra interações entre indivíduos de duas espécies que competem pelo mesmo recurso. Claro, né? Se eu tenho a população 1 que precisa de tal recurso, a população 2 usa tal recurso, quando elas se juntam, ou elas vão se matar, né, fazer uma competição indireta por exploração, né, pelo mesmo recurso, ou elas, tem que se decidir, tudo bem, você fica com esse, mas eu vou ficar com o outro, tá? Legal, legal. Só que para ficar com o outro, eu preciso mudar um pouco minha morfologia, meu comportamento. O segundo fator que facilita o deslocamento e caracteres porque se muda alguma coisa, né? É a oportunidade ecológica, a disponibilidade de diferentes recursos subutilizados por outras espécies, né? Então, eu tenho a espécie 1 e 2, são simpátricas, quando elas se sobrepõem geograficamente, formam duas populações, não é simpátricas separadas, alopátricas separadas, quando se juntam, se formam duas populações simpátricas. Mas a população 2, ela se alimenta de A e de B. A população 1 também, de A e de B. Mas a população 2 gosta mais de A. Então, o que a população vai fazer? Vai se alimentar do B. É uma oportunidade ecológica. As espécies já apresentam uma pequena diferenciação fenotípica quando entram em contato uma com a outra. Quer dizer, ela já tem alguma diferenciação. E daí essa diferenciação só vai se exacerbar. Ela vai só aumentar. E os indivíduos dentro de cada espécie já apresentam uma grande variação de fenótipos, né? Então, é variação intraespecífica, vocês sabem muito bem. Vamos pegar lá o que a gente conhece do dia a dia, cachorro, né? As famosas raças de cachorro. Você tem o Chihuahua, que pesa menos de 1 quilo, até eu tive um cachorro da raça Leonberger, que pesou 75 quilos. Um Chihuahua cabia dentro da boca do meu Leonberger, dos meus Leonbergers, né? Então, eu já tenho uma grande variação de fenótipo. Quando eles se juntam, é claro que não vai acontecer isso com o cachorro, mas quando eles se juntam, essa variação de fenótipos pode ficar maior ainda. E quais são as consequências desse deslocamento de caracteres? Eu tinha falado lá anteriormente em seleção de grupo, que seleção de grupo a gente ainda precisa confirmar isso. Mas deslocamento de caracteres já é bem comum. A gente já conhece muitos e muitos casos, vou mostrar um bem simples para vocês agora. O que eu posso ter a partir disso? Então, evolução correlacionada com outros caracteres, porque duas espécies se sobrepõem, elas têm que se diferenciar para uma não acabar com a outra. Então, eu acabo tendo a evolução para um lado de uma ou mesmo da outra espécie também. Seleção sexual, normalmente por mudança de comportamento. Daí, especiação, que vem dessa evolução correlacionada por outros caracteres, levando em conta, gente, que especiação é um processo bem longo, onde que eu vou formar novas espécies. Tem um caso de cangurus na Austrália. Vocês sabem que tem mais de uma espécie de canguru, né? Tem várias espécies de cangurus. Eu até estava lendo hoje na Nature o caso de um pinguim lá de uma certa região que há muito tempo se considera uma espécie só e, na verdade, agora eles estão partindo da premissa que talvez sejam 4 espécies diferentes, né? Por que se forma isso? Porque eu tenho indivíduos que vão explorar os mesmos recursos e, para não haver competição, acaba tomando um caminho e outro outra. Isso é deslocamento de caracteres. Perdão. E pode levar, sim, para a especiação. E, finalmente, uma consequência do deslocamento de caracteres é a extinção, né? Uma das espécies simplesmente desaparecer. E isto ocorre muito quando eu tenho espécies exóticas, espécies invasoras. Algumas vezes eu tenho do mesmo gênero, com espécies diferentes, e entra uma que tem uma condição de exploração de recursos muito maior do que a outra. A outra não vai conseguir fazer deslocamento de caracteres. Ela não vai conseguir mudar alguma coisa para explorar outro recurso, para explorar, competir por aquele recurso com a espécie exótica de forma mais forte, para conseguir ganhar da espécie exótica.
isso pode acontecer. E daí o que acontece? Aquela espécie nativa acaba se extinguindo. Isso é um dos... Mas pode ser que eu tenha entre uma exótica no meu sistema e as duas consigam coexistir por deslocamento de caracteres. Uma das duas, normalmente a nativa, acaba se evoluindo num caminho com novos caracteres que permitam ela competir com a espécie exótica, né? Com a espécie não nativa. Né? Então, vocês estão vendo como as coisas podem tomar rumos diferentes. Isso ocorre de forma natural, mas como o professor Klaus fala desde a primeira aula, olha o que a gente faz. Quando você vai introduzir uma espécie num lugar, um indivíduo num lugar, você pode levar ao deslocamento de caracteres também. E uma das consequências pode ser a extinção, né? E para terminar a nossa aula, esse deslocamento de caracteres ele é bem interessante, né? Principalmente quando ocorre de forma natural. Então eu vou dar um exemplo de abelha mamangava. Aqui em casa tinha muita abelha mamangava, faz tempo que eu não vejo. O macho é grande, gente, dá medo. Elas não são muito agressivas, mas só pelo tamanho dá medo, né? É um minóptero, né, do gênero Bombus, e foi feito um estudo uma vez com duas espécies, Apósitos e Flavifrons. São duas espécies diferentes do mesmo gênero, Bombus, mas são muito parecidas. As duas têm capacidade de forragear, né, procurar néctar. Forragear é procurar alimento, tá? Então, as duas têm capacidade de procurar alimento, no caso néctar, sobre duas plantas, espora e acônito. Então, se a Bombus apósitos está no seu canto, ela vai em espora e acônitos. A Bombus flavivrons, ela está no seu canto, vai em espora e acônito. Então, elas são, espécies populações alopátricas. Duas populações diferentes, em lugares diferentes, têm muitas similaridades físicas, comportamentais, né? Morfológicas e etc., mas que estão em lugares diferentes. As duas podem pegar néctar, espora e acônito. Só que já observaram que quando essas espécies estão no mesmo ambiente, elas geograficamente se sobrepõem, elas começam a ter o deslocamento de caracteres. O que acontece? Elas começam a tomar comportamentos e principalmente morfologia diferente entre elas. Elas pensam assim, se a gente forragear nas mesmas espécies que a gente forrageava antes, então vai dar competição. A gente vai ter um problema uma com a outra. Competição por exploração, uma competição indireta. Então, o que elas fazem? Elas começam a desenvolver características morfológicas que vão especializar cada uma dessas duas espécies. Então, por exemplo, o Bombus apósitos, ele vai fazer uma probóscide, né, o aparelho bucal sugador, né, uma probóscide longa, e daí ele vai aproveitar melhor o néctar da flor da espora. Por quê? Essas flores têm uma corola tubular e alongada. Então, para entrar lá dentro, precisa uma probóscide mais longa para tirar o néctar dali. E isso faz o apósitos. Mas o Bombus flavivorans, ele já vai ter outras especializações para aproveitar o néctar da flor acônito. Então, quando eles estão separados, populações alopátricas, cada uma aproveita o que tem ali, espora e acônito. Né? Quando eles estão sobrepostos, populações simpátricas, um vai se especializar em uma e o outro noutra. Para quê? Para não haver competição. E
esse novo comportamento, ele vem, nesse caso, acompanhado de uma mudança morfológica. Não deixa de ser bombos apósitos, não deixa de ser bombos flavívoros, mas tem uma pequena diferenciação para não dar competição. Essa diferenciação é chamada de deslocamento de caracteres. E assim eles podem viver numa comunidade sem problema algum. Não é legal isso daí, pessoal? Nossa, isso é muito legal. Quando a gente começa a observar, então, quais são as diferenças, quais são as similaridades, por que duas ou mais espécies conseguem conviver em uma comunidade e qual a relação entre elas? É claro, gente, que qualquer lugar que você vá, qualquer situação que você vá começar a estudar, é uma situação específica. A gente deu uma pincelada por cima, mas agora comecem a olhar com olhos de lince, olhos mais detalhados, e vocês vão começar a descobrir um monte de relações entre as diferentes espécies em diferentes situações. Vocês se lembram que semana passada a gente falou de RK estrategistas? E eu até mostrei, acho que foi no último slide, trabalho do professor Dunner mostrando lá da Alemanha, mostrando a evolução de R's e K estrategistas na recuperação de áreas degradadas. Pois é, tem, por exemplo, alguns ácaros que eles entram numa área nova, numa área não habitada ou com poucos indivíduos, através de forésias, né? Eles vão em cima de besouros, não é bem em cima. Eles vão. Você sabe que os besouros têm dois pares de asas, né? Só que essas asas são muito diferentes. Uma asa é mais membranosa, que eles usam efetivamente para voar, e uma outra asa chamada élitro, que é mais forte, né? Forma uma carapaça. O élitro, ele tem a função de, quando em repouso, servir de proteção, e quando em voo, servir de leme, né? Se vocês já viram um besouro voando, ele realmente coloca os élitros numa posição de leme, ajuda a mudar de direção. E esse ácaro entra em cima da asa membranosa, embaixo do élitro. Quando o besouro chega em algum lugar, o ácaro sai dali. Isso é um tipo de interação. E chega ao ponto, por exemplo, de haver deslocamento de caracteres do ácaro para poder fazer isso, né? Então a gente começa a ver essas interações e como até a gente pode utilizar isso para melhorar o ambiente, né? Enriquecer o ambiente e assim por diante. Só de novo, tomem cuidado com a ideia de espécies exóticas, né? Um grande exemplo foi o sapo cururu lá na Austrália, né? É um sapo bem grande, bem agressivo aqui da América do Sul inteira. Ele foi levado para a Austrália para diminuir mosquito e algumas outras pragas. Hoje o sapo cururu é uma espécie totalmente invasora, vou dizer assim, bem agressiva, e ele já fez desaparecer várias outras espécies de diferentes grupos lá na Austrália. Tem alguns lugares onde que a cabeça do sapo cururu foi colocada a prêmio, né? Você ganha por matar mais sapos, né? Tem alguns outros animais, espécies exóticas, que quando vão num novo lugar, elas acabam tendo modificação de cores, modificação de padrões de desenhos na sua superfície e assim por diante. Tá? Isso pode acontecer com cobras, não sei se o Gustavo já ouviu disso, mas eu já ouvi casos assim, e assim por diante, tá? Então, o deslocamento de caracteres ocorre quando duas espécies similares, que vivem longe uma da outra, vão se sobrepor. Quando vivem junto uma da outra, para não competir, elas acabam mudando alguma coisa na sua morfologia, no seu comportamento. Tá? Professor, Fale.
Aqui, você falou das serpentes, né? Aqui na Mata Atlântica temos duas espécies de jararaca, que tem a Botrops jararaca, que é a jararaca comum, e a Botrops nilvide, que é uma jararaca pintada, que eles chamam aqui, né? A única diferença, na verdade, delas é que ela tem uma pinturinha branca em volta, assim, é uma especialidade que tem aqui. E essa espécie só é encontrada aqui, não é encontrada em outros lugares do país. A nilvídea só é encontrada na Mata Atlântica. As duas se sobrepõem. Uhum. Elas são bem parecidas mesmo. Mas elas devem, nessa sobreposição, nos pontos que são sobrepostos, elas devem mudar alguma coisa, nem que seja o comportamento. É alguma coisinha bem mínima, assim. É até para não haver competição, tá? Isso é bem interessante. E são coisas que a gente pode utilizar também no dia a dia, inclusive de forma econômica, mas também para recuperar áreas degradadas, para recolocação de espécies e assim por diante, tá? Bem interessante isso, tá? Gente, mais observações, perguntas, dúvidas? Dúvidas? Nenhuma. Professor, Fale, William. sobre o trabalho, o que você pode ajudar a gente com dicas? William, em primeiro lugar, eu não vou fazer o trabalho para vocês, tá? Então, William, como eu estava falando no comecinho da aula, eu estava falando o seguinte. Vocês fazem licenciatura, né? Então, vocês têm uma tarefa extremamente importante. Eu estava conversando bastante com o Gustavo aqui antes da aula. Vocês têm uma tarefa extremamente importante, que é formar novas cabeças, formar pessoas, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, né? Então, uma das coisas que vocês podem trabalhar é a educação ambiental. É interessante que a educação ambiental ela pode ocorrer de duas formas, né? O ensino formal e o ensino informal. O ensino formal é isso daqui, sala de aula e tal. O ensino informal é a gente beber, sair para beber uma cerveja e começar a conversar, a trocar ideias, né? Estou exagerando. Mas, aliás, se um dia depois da pandemia vocês quiserem comer uma pizza, me convidem, por favor, que eu vou junto com Vou marcar então, professor, vou ter que com certeza absoluta. Mas o que eu quero de vocês? Vocês têm uma função muito importante na sociedade, que é levar informações para outras pessoas na área de ecologia. Não só na ecologia, o biólogo não trabalha só com isso, é óbvio que não. Mas eu estou falando o caso específico da ecologia. Não é só uma oportunidade, mas é uma obrigação de vocês. Eu coloco isso, falo na cara de vocês. É uma obrigação de vocês levar informações para outras pessoas na área de ecologia. E quando vocês fazem isso, isso se chama educação ambiental. Mostrando para as pessoas. Quando o Gustavo agora abriu o microfone e falou, olha, temos espécie assim, assim, assado. O que o Gustavo fez? Educação ambiental com o professor Klaus. Claro, bem simples, rápida, curta e grossa, mas ele fez. Eu quero que vocês comecem a discutir isso, vocês vão colocar no trabalho, como usar conceitos de ecologia na educação ambiental. Pode ser educação formal, educação informal, tá? Podem usar exemplos, podem fazer o que vocês quiserem. Eu quero que vocês me mostrem como usar a ecologia como fonte de conhecimento, de informação na educação ambiental, como fonte de sucesso para a educação ambiental. E daí eu quero ver a criatividade de vocês. Pode ser um trabalho prático, né? Por exemplo, eu vou fazer um jogo assim, assim, assado, etc. Né? Ou pode ser uma ação lúdica, outro tipo de ação lúdica, pode ser um tipo de aula, mas eu quero que vocês me mostrem como usar conceitos da ecologia para mudar a cabeça das pessoas em relação ao meio ambiente. Mudar a cabeça das pessoas, como elas encaram o meio ambiente. Isso é educação ambiental. Eu quero ver a imaginação de vocês. Por isso eu já passei com antecedência
para vocês terem tempo para fazer. Eu não deixaria para o último momento. Tá? Beleza, professor. Respondeu mais ou menos? Aham, algumas dicas. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Alguma coisinha? Olha, eu queria que vocês não esquecessem que tem atividade e frequência. Peguem 5 minutinhos e vão lá, daí vocês já garantem a presença de vocês nessa semana. Tá certo? Tem um material complementar bem legal, que eu, se fosse vocês, davam uma olhadinha ali. Sempre traz uma informação, uma situação prática bem interessante, tá? E quero ver vocês semana que vem aqui, onde a gente vai falar começar a falar de ecologia de sistemas, tá? E daí vocês vão ver que legal que a aula de ecologia de sistemas é, principalmente por um monte de situação prática que a gente vai discutir. E vocês vão ver que ecologia de sistemas é muito mais do que só ir no meio do mato. Ecologia de sistema é muito grande, é muito legal, tá? Então a gente vai discutir um pouco de ecologia de sistemas, inclusive com o ser humano. A gente faz parte do sistema. Tá certo, pessoal? Quero ver vocês semana que vem. Agradeço a presença de vocês aqui, foi muito legal. Mais uma aula com vocês e quero ver vocês aqui semana que vem, pessoal. Tchauzão para vocês. Até semana que vem, pessoal. Bom descanso para você e Cristina também. Tchau, tchau, Gustavo, Daiane, Bruna. Tchau, tchau, gente.